Bom dia. Com seus olhos fechados, coloque a mão no seu coração. Vamos iniciar o nosso projeto Casa Firme de hoje. Senhor Jesus Cristo, obrigado, meu Pai. Obrigado, Deus nosso. Obrigado por essa oportunidade, pela chance de estarmos aqui na Tua casa, fazendo a Tua vontade, dando ao Senhor condições do Senhor vir ao nosso encontro, do Senhor fazer a diferença, do Senhor estar conosco. Obrigado, meu Deus, por mais um dia que nós teremos para Te buscar, para Te adorar, para ouvir a Tua palavra, para trabalhar cada área da nossa vida que precisa ser fortalecida, estruturada, alicerçada, principalmente, meu Deus, aquilo que o Senhor tem nos mandado cuidar, que é a nossa família. Cada um de nós, como homem e mulher, como filho, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como servo Teu, meu Deus. Que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor opere e abençoe a nossa vida. Eu peço que os nossos pecados sejam perdoados. Passa com Teu sangue sobre cada um de nós. Derrama unção, poder. Que o Senhor, meu Deus, opere, que o Senhor manifeste o Teu poder. Que o Senhor, meu Deus, venha ao nosso encontro e faça a Tua vontade na nossa vida. Eu peço o Teu poder. Eu peço Teu poder, meu Deus, entrando em nós, passando e mudando a nossa mente, mudando o nosso coração, mudando, meu Deus, a nossa maneira de olhar a nós mesmos, olhar as pessoas, a maneira de nós recebermos as coisas, de nós nos fecharmos ou de nós nos abrirmos. Eu peço que o Teu poder passe pelo nosso coração, quebrantando o coração que ainda está duro, endurecido. Eu peço que o Teu poder se manifeste na nossa vida pelas nossas palavras, pelas obras das nossas mãos. Que o Senhor, meu Deus, trabalhe em nós, que o Senhor trabalhe por nós, que o Senhor opere, que o Senhor faça e realize uma grande obra na nossa vida, em nome de Jesus. Eu entrego esse momento, a palavra, meu Deus, deste momento, entrego essas mais de 24 horas que nós estaremos aqui, Te ouvindo, Te buscando e fazendo a Tua vontade. Esteja conosco e nos abençoa grandemente. É o que eu Te peço. Eu oro e entrego, meu Deus, não só esse culto, esse horário, meu Deus, mas entrego todo esse trabalho nas Tuas mãos, para que ele tenha o efeito que o Senhor espera, o efeito, meu Deus, de transformar, o efeito de edificar, o efeito de construir, meu Deus, uma casa firme para todos nós e por meio de todos nós, de cada um de nós, como tijolos nas Tuas mãos, que assim o Senhor venha fazer e realizar. Muito obrigado, Senhor. Eu consagro a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte desse trabalho ao Senhor, para que o Senhor opere, para que o Senhor nos abençoe e nos use como instrumentos e ferramentas de bênçãos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Pode sentar, por gentileza. Eu quero abrir aqui em Juízes, nós vamos ler um pouco mais hoje. Juízes, capítulo 6. Eu vou começar do versículo 11. Juízes 6, 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor,
Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano! Viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você. Repita comigo: paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiezritas. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim, Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas, com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com um poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora.
ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: Vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou seu altar. Nesse meio tempo, todos os midianitas, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste, uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo o Manassés, chamando-o às armas, e também a Aser, a Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus: Quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: Não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez faz ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acamparam junto à fonte de Harod. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: Ainda há gente demais. Desça com eles à beira da água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira da água e o Senhor lhe disse: Separe os que beberem a água lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: Com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale.
Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o meu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim, como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingia a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se. O Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios, com tochas dentro. E ele lhes disse: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros. Empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a mão direita, gritaram: "À espada, pelo Senhor e por Gideão!" Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento. E todos os midianitas fugiam, correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naftali, de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-bara. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-bara. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb, mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Qual palavra que mais nós vimos aqui? Medo. Você vê do começo até aqui, ainda, se der tempo ainda, eu quero ler mais. Medo. O medo fez a diferença. O medo e a vitória sobre o medo. Como é que se chama a vitória sobre o medo? Qual foi até aqui a grande vitória do Gideão? O único altar até aqui que ele construiu, como é que chamava?
O Senhor é paz. Veja, aqui nós temos um homem antes de construir esse altar e um outro homem depois de ter construído esse altar. Gideão, até esse altar ser construído, ele era aquele homem todo ressabiado, que tudo que ele ia fazer já tinha: posso ser pego, posso perder, pode dar problema, posso não conseguir, não sou a pessoa indicada, não sou a pessoa certa para isso, comigo deve não dar certo, deve não funcionar. Você vai dizer assim: de onde você tirou isso? Está aqui, está escrito. Eu só estou sintetizando, que eu vejo aqui em vários lugares ele dizendo, inclusive tentando se esquivar do chamado que Deus tinha com ele. Então, aí você vai dizer assim: depois do altar que Gideão fez a Deus, dizendo, chamando, o Senhor é paz, ele não teve mais medo? Teve medo. Tanto ele teve medo, Deus ele é tão preciso nas palavras, né? E Deus sabe quem nós somos. Deus sabe quem nós somos. Que quando Deus foi fazer a separação daqueles 32 mil homens para ficarem apenas 300, ele disse assim: manda ir embora quem estiver tremendo de medo. Porque o próprio Gideão ele tinha medo. Imagina ele saber do tamanho. Até então, Gideão, ele não tinha enfrentado os midianitas. Até então, ele não tinha encarado aquela situação. Tanto que quando o anjo do Senhor o encontrou, ele estava criando um meio para não ter enfrentamento. Ele estava num lugar disfarçado, né? Num lugar ali que na visão dele era mais protegido, que ele esconderia a si o que ele estava fazendo, para não perder aquele trabalho, para não perder o trigo que ele estava malhando ali, né? O que depois acabou, inclusive, parte daquele trigo, ou todo aquele trigo, né, virando aquele pão que ele ofereceu ao Senhor no sacrifício. Que a Bíblia diz que ele pegou uma arroba de farinha, né, o que seria 15 quilos. Imagina o tamanho desse pão, né? O tamanho desse pão que ele fez não era um pão igual hoje, esse pão, né? O pão costumava não ter fermento. Ele fez. Ele deu ao Senhor. Mas até então, ele era o Gideão, como ainda depois continuou um medo. E eu vejo o quanto de gente que tem vivido assim, né? Que até hoje não recebeu, né? A palavra paz, ela está totalmente relacionada com a palavra medo. Porque essa não é uma palavra apenas que está aqui no livro de Gideão. Né? A Bíblia diz, né? Para a gente reter a paz e não temer, não temas, não temas, não temas. Alguém deve ter contado e disse que a palavra não temas está 366 vezes na Bíblia, exatamente escrito dessa maneira: não tema, não tema, não temas, não temas, não tenha medo. Ou seja, o medo é um assunto que Deus se preocupa em tratar com a palavra dele. O medo é um mal que assola, que trava, que impede e que mantém muita gente na condição em que está. Como mantinha Israel, mantinha o Gideão na condição que ele estava. E olha que mesmo Deus chegando
e se apresentando para ele, ó, Gideão, vai ser assim, não dá, não tem como. Eu não consigo. Minha família não dá. A primeira coisa que ele questionou foi quando Deus disse, né, que o Senhor está com você. Ah, mas como assim? O que foi feito das obras? O Senhor nos abandonou. E o Senhor disse, não, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ele disse, o Senhor está com você. Agora, será que você está com Deus? Deus está comigo, Deus está com você. Mas será que você está com Deus? Será que você tem feito o que Deus já mandou você fazer? Será que você ora o quanto tem de orar? Será que você obedece cada direção que recebe de Deus? Cada palavra que recebe? Será que você pega o Espírito e não as previsões, as notícias, os sentimentos? Porque foi assim que começou. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Eu imagino o Gideão desacostumado àquele tipo de experiência. Ele, como assim? O Senhor está comigo. E o Senhor disse assim, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Eu vejo que tudo aconteceu aqui, Deus trabalhando ele para que houvesse uma dependência e uma confiança absoluta. Porque nesse tempo Israel não tinha liberdade. Israel o que produzia, o que fazia, o que plantava, os animais que criavam. Quando era a hora de colher os frutos, de colher os grãos, os cereais, de abater os animais, vinham os midianitas. Então, o povo de Israel não estava sendo atacado. O povo de Israel estava sendo explorado. Então, os midianitas viam a fragilidade dos israelitas e não os matavam, porque eles foram até inteligentes. Eles não têm poder, eles não têm força, eles não conseguem reagir, então deixa que eles plantem, deixa que eles criem os animais, deixa que eles produzam. Quando chegar o tempo, a gente vai lá e toma. A gente vai lá e se aproveita do que eles estão fazendo. Eles trabalham, a gente usufrui. Eles plantam, a gente colhe. Ou eles plantam, eles colhem, a gente rouba as colheitas deles. Ou seja, ou eles vão morrer de fome, ou se eles reagirem, a gente vai, e domina. E aí o Senhor vem e fala com Gideão. Porque Deus sabe o que há em cada um de nós. Deus sabe que por trás desse medo, desse receio, dessas lembranças, com traumas, com bloqueios, com travas, o que você não conseguiu fazer, o que você não prosperou, o que você não foi ensinado, o que você foi tolhido uma vida toda por pai, por mãe, por pessoas que cruzaram o teu caminho, e isso foi moldando o teu caráter. Talvez você foi se tornando aquela pessoa do não consigo, não posso, comigo não vai dar certo, não tenho capacidade para isso, não tenho dinheiro para isso, não tenho conhecimento para isso, não tenho campo para isso, não tenho experiência para isso. E quantas vezes foi vencido nos próprios pensamentos de derrota? Não consigo, não dá, sou menor, não tenho capacidade para isso, como já era a mentalidade do Gideão.
Só que aí, quando ele vai, ele falou com Deus, você vai dizer assim, desconfiado? Claro que sim. Ele não conhecia Deus pessoalmente. Ele mesmo disse lá, eu escuto falar pelos meus antepassados, né? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então ele estava falando ali com o Senhor, falando como se fosse outra pessoa. Vai dizer por quê? Porque ele não conhecia. E o Senhor dizendo, mas não sou eu que estou te enviando? Ou seja, ele falando, mas o Senhor, né, falou, lá atrás ele fez, e hoje eu não vejo. Ele diz, mas não sou eu que estou te enviando? Só que ele não conhecia Deus. E o Gideão, ele tinha um problema que muita gente tem. Aquele complexo de inferioridade que domina a vida. Porque enquanto ele estava falando aqui e questionando, né, como se fosse uma pessoa que estivesse passando por ali, né, e dizendo para ele de coisas, ele teve uma reação. Tanto que quando ele começou a desconfiar, será que é o Senhor mesmo? Ele começou a desconfiar. Ele não tinha certeza. Ele diz, né, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. O que quer dizer és tu? Que é o Senhor, né, que está falando comigo, que é quem tem poder para me dar vitória numa batalha como essa, que é quem tem condições de me sustentar. Então me dá um sinal que é o Senhor mesmo. Quer dizer, ele não tinha essa convicção. Ele não tinha essa certeza. Ele disse, peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E aqui nós vemos uma atitude muito, mas muito positiva da parte dele. Qual a atitude? Olha, eu não tenho certeza que é Deus que está falando comigo. Né? Tanto que ele disse, eu quero um sinal que é o Senhor mesmo que está falando comigo. Eu não tenho certeza, mas, na dúvida, eu vou oferecer a ele algo. Eu vou fazer uma oferta, porque eu não posso deixar que Deus passe por mim sem que eu ofereça algo a ele, né? O Senhor disse, tá bom, vou esperar até que você volte. E ele foi, e dentro da visão de vida dele, dentro dos valores dele, ele preparou toda uma oferta. Veio e entregou para o Senhor, né? Quando ele entregou para o Senhor fez o que só Deus poderia fazer. Deus recebeu aquela oferta de uma forma sobrenatural. O Senhor não comeu como um homem. O Senhor consumiu com aquilo como Deus. Quando o Senhor fez isso, ele viu, é Deus que está aqui. Eu tenho diante de mim a presença de Deus. E aí gritou o que estava dentro dele. O que estava dentro dele? O medo. Ele pensou, agora eu vou morrer. Agora eu vou morrer. Porque ali teve vários motivos, né? Sou um pecador. Eu duvidei, né? Eu questionei que era Deus. Mas Deus sabia quem era o Gideão. O homem que tinha medo, o homem que duvidava ainda. Um homem que não estava íntegro. Mas um homem que ele tinha a força que Deus precisava. E quando aconteceu isso, ele temeu, agora eu vou morrer, agora eu vou perder a vida. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Quer dizer, o medo dele, como a gente vê lá, algumas aparições, né, do Senhor, as pessoas temiam morrer. Ou seja, agora que eu vi Deus, eu vou morrer, porque eu não tenho
estrutura, eu não tenho santidade, né, para ter visto a presença de Deus permanecer vivo. O Senhor diz para ele: paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá, porque era o que estava dentro dele. Quando Deus falou aquilo, ele, diga, recebeu. Tanto que ele construiu um altar, e o nome do altar que ele construiu é O Senhor é Paz. Para mim, essa foi a grande mudança na vida do Gideão. Por quê? Não porque ele deixou de ter medo ali. Ele tinha medo, tanto que depois o Senhor ainda mostrou. Ele pediu sinais para Deus. Nesse meio tempo que ele foi fazer isso, depois Deus pediu para ele uma oferta que ninguém faria naquele lugar, naquele país. E ele fez. A Bíblia ainda diz, e temendo os homens da cidade, fez de noite. Depois o Senhor falou para aquele, o Senhor falou não, os homens, os midianitas, amalequitas atacaram Israel, vieram, sitiaram Israel, e ele mesmo já teve aquela atitude, ele lembrou do que Deus falou: você vai livrar Israel das mãos dos midianitas, como se eles fossem um só homem. Ele convocou os homens, ele convocou o exército de Israel para ir com ele, e o Senhor mandou que ele tirasse, ele pediu o sinal, colocou a lã na eira: Senhor, se ficar molhada a lã e a eira ficar seca, o campo todo ficar seco, eu sei que o Senhor está comigo. Deus mostrou. No outro dia, ele pediu o contrário, que a lã fique seca e toda a eira, o campo, fique molhado. Deus mostrou. Isso são sinais de que ainda há ali um tipo de temor, um tipo de medo. Mas você não vê mais em nenhum momento ele deixando de fazer por causa do medo. Ele abrindo a porta para o medo dominar, entrar e dominar a vida dele. Jesus disse assim: deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou. E eu não vou lá dou, eu não dou a vocês como o mundo a dá. Olha como é que ele termina esse versículo. Ele disse assim: não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. Parece até que é Jesus falando com Gideão. Pega a paz, receba a paz, passe a andar, a viver em paz e não tenha mais medo. Não se perturbe. Quantas pessoas que têm ainda o estilo de vida do medo? O medo trava, o medo é o limite, o medo determina, o medo impede, o medo. E por que ainda tem medo? Medo todo mundo vai ter. Ah, mas não tem uma oração que a gente faz que pare de ter medo? Não. Não tem um trabalho, não tem um propósito que a gente faça e o medo nos abandona? Não. O que a gente faz é receber a paz de Deus. Porque quando a gente tem a paz que veio de Deus, a gente vai passar por situações, principalmente as novas, como a gente vê aqui, tudo sendo novo para o Gideão. A posição em que ele estava era uma posição nova para ele ver as coisas. Era ou não era? Era nova. Então, isso é uma coisa que muitas vezes você não percebe, que boa parte dos medos que vêm é por aquilo que você está vivendo ser novidade. Ah, não, no caso, às vezes me dá medo por algo que eu já vivi. É porque você acredita mais que vai se repetir o que você viveu do que no novo que Deus tem para você. Sabe aquela questão de vir algo para você, por exemplo, para pagar e você já ter tido problema de não ter conseguido pagar?
E aí você pensa, meu Deus, o que você foca é o que? O medo, ele potencializa coisas. Aquela pessoa te fala algo, você fica com medo dela ir embora de novo, porque uma vez ela já foi. Você sente uma dor no corpo, você fica com medo de ter voltado tal doença, tal enfermidade. Ou em vez de você pegar a palavra, a bispa fala tanto isso. Tem um assunto, você está percebendo um sintoma, uma dor. Olha, eu já tive situações, eu falo às vezes aqui de algumas curas que eu já vivi. Né? Já tive algumas dores, já tive alguns problemas nas costas, já tive uma que eu sei a doença, o nome da doença e sei que fui curado, né? Foi da... como é que chama aquela que dá aqui no nariz, que forma aquele T? A sinusite. Para mim, aquilo lá que devia chamar diabetes. Aquela desgraça, né? Pensa num negócio terrível. Né? Toda vez que eu falo de sinusite, eu lembro, né, que eu queria saber se eu estava com sinusite, eu fazia assim, ó. Ah, é sinusite. Me ensinaram, você quer saber se você está com sinusite? Baixa um pouco. Se conforme você for baixando, for aumentando a dor aqui, você sabe que é sinusite por conta daquela inflamação. Eu tive esse problema, né? Comecei a ter, aquilo é recorrente, parece que até é periódico, tem um relógio, né, no organismo. Comigo, a cada 6 meses me atacava isso. E foi um semestre, outro semestre, vai. Até o dia que eu não aguentei, fui no médico, ele falou, confirmou. E eu lembro que eu perguntei ainda, né, para o médico, um potiguar, um rapaz, muito gente boa, um médico, recém-formado também. Falei, doutor, como é que sara isso aí, né? Ele falou, ô meu querido, isso não sara não. Isso aí é o seguinte, ó, já que esse é o teu problema, quando você tiver essas crises agudas, você pode vir aqui, não precisa marcar, não, você passa aqui, entendeu? Você entra aqui, se eu estiver aqui, você só fala assim, que você precisa da receita, que tem um remédio específico, né? Quem tem sinusite sabe. Passa aqui que eu te faço a receita, você vai lá, você vai fazer esse tratamento, que é desse jeito, esse remédio, e tá bom. Passou, aí você faz o tratamento, fica esse tempo. E aquela doença, né? Aquela que eu falo, a sinusite, que eu sei o nome, eu fui curado. Mas já teve doenças que eu tive que eu nem sei o nome. Vai dizer por quê? Porque eu não sou a pessoa de sentir coisas e ir para o médico. Sabe, você sente algo, você percebe algo, você olha algo ali, né, no teu organismo, às vezes você percebe que você está soltando algo, que algo do teu corpo, você está vendo uma inflamação, percebe algo. Eu não tenho o hábito de sentir e ir para o médico saber o que é. Quando eu percebo que algo não está normal, eu começo a declarar, a ler os versículos, às vezes várias vezes, e falar. E uma coisa que eu aprendo com Gideão, eu pego a paz que Deus tem para mim. Primeiro, porque eu já acompanhei gente que foi curada, por exemplo, e gente que morreu com doença. Eu vejo, por exemplo, e na minha visão, eu vi pessoas que morreram com câncer mais pela maneira como ficaram, como se entregaram e o que começaram já a atrair para a vida do que a própria doença. A doença é violenta, eu sei que é violenta. Repito, acompanhei pessoas com isso, vi a transformação delas. Mas eu vi gente que foi até o limite do corpo e saiu disso. E vi gente que estava bem, mas quando o coração foi tomado, e não é o coração físico, o órgão,
Mas quando o interior foi tomado pelo medo, pânico, aquilo potencializou a doença. Então eu vejo um Gideão que era um homem antes da paz que Deus declarou para ele. Deus declarou: paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. E ele pegou aquilo de tal forma que imediatamente depois ele fez um altar. Está escrito: Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Como você tem visto Deus? O Deus da paz? O Deus que antes de qualquer coisa, a primeira obra que Ele faz na sua vida é essa? Ah, tal coisa. Peraí. Quem eu estou servindo? Quem é que está me conduzindo aqui? É Deus? Então eu tenho paz para isso. Eu não vou ficar esperando pelo pior. Eu não vou ficar antecipando o pior. Eu não vou aqui tornar fértil a mente do medo. Tanto que eu repito, ele continuou tendo medos. Como que vai ser o novo, o inesperado? Mas ele não mais foi conduzido pelo medo. Tanto que a gente vê várias vezes aqui a palavra medo aparecendo. E a gente vê que uma pessoa com medo é capaz de liderar outras com medo, desde que o medo não o lidere. Você vai dizer, mas a gente não fica ao ponto de não ter medo de nada, absolutamente? Não, tem coisa que você não sabe. Você quer ver uma coisa? Eu vivo isso às vezes, né? Às vezes, eu sou uma pessoa que pisa bem firme, né? Inclusive, gosto de calçado de menos altura, de menos salto. Eu gosto de pisar firme, gosto de sentir o chão, né? Então, quando eu não ando, né? Sabe aquela coisa, sabe? Eu não ando tateando. Sabe o que é tatear? Você primeiro coloca a ponta do pé, né? Igual quando você vai entrar numa piscina, você tateia, quer dizer, sente a temperatura, vê a água, não. Eu piso, né? Aquela coisa. Então, não importa onde. Quantas vezes que eu estou saindo da igreja, termino os atendimentos, né? O último a sair, pede para alguém, vai apagar a luz. Estou andando. Eu estou andando, quando apaga a luz, o corpo parece que é automático. Apaga a luz, o corpo muda. Você já não pisa daquele jeito. A pisada já não é mais assim, ó. Apaga a luz, você... Opa! Você já começa a fazer assim, ó. Por quê? Medo de tropeçar, medo de bater a perna numa cadeira, medo de esbarrar numa cadeira e machucar. É ou não é? Por que o medo? Não é do que mais o medo, já respondi do que o medo. Mas por que o medo? Porque a luz era uma segurança. A luz antes era a minha circunstância, a circunstância que eu conheço, que eu estava acostumado, que me dava algum controle. É ou não é? Eu daqui olhando com a luz acesa, eu sei onde tem cadeira e eu não vou andar onde tem cadeira, eu vou andar onde tem corredor. É ou não é verdade? Se eu estiver andando e eu tenho luz, eu tenho algum controle. Se alguém drasticamente apaga a luz, muda a minha circunstância. E aqui o que nós vemos? Algumas vezes quem mudou a circunstância do Gideão foi quem? Quem? Deus. Porque aqui foi trabalhada a confiança dele no Senhor.
E Deus sabia que aquilo causaria medo. Tanto que quando ele chegou lá, já estava só ele e os 300, como Deus queria, Deus não queria muita gente, Deus não queria um número grande, já estava ele e os 300. Deus mandou ele descer lá no acampamento para ouvir o sonho e a interpretação do sonho. Ou seja, Deus aproximou ele daquele exército numeroso que ali ele viu com os olhos dele de perto, ele viu o tamanho, mas ao mesmo tempo ele ouviu. E aqui tem uma mensagem importantíssima para nós. A gente quer ver, mas há momentos que Deus não mostra nada, Deus só fala. O que o Gideão viu ali no acampamento midianita? O que ele viu deu esperança para ele? Não. E o que ele ouviu? Eu não tenho dúvida de que é assim que Deus está trabalhando conosco. O que você está vendo de repente te rouba. Imagina ele e o Pura, né, o servo dele descendo lá. Vamos lá, Pura, vamos lá que Deus... Eu imagino a cena, né? A gente tem que ser um pouco... A vida tem que ter um pouco de humor, né? Então eu imagino lá descendo o Gideão e o Pura, né? Um amigo do outro lá, né? Imagina eles estavam num lugar alto, né? A Bíblia diz, e o acampamento midianita era num vale. Era lá embaixo, tipo, eles não tinham como cruzar aqui, eles tinham que passar pelo vale, né? Até era já uma posição estratégica do inimigo. Então, descendo eles dois conversando, então, né? O Senhor falou que era para eu descer, né? Porque ele ia me levar para a gente ver ali como que ele está conosco. Eu imagino que conforme ele foi aproximando, ele foi fazendo assim, ó. Então, Pura, é gente, né? Você viu? Não, meu senhor. Isso aí que o senhor está vendo são só os camelos. Está escrito aqui, não está? Que os camelos deles era como a areia da praia, que como não se podia contar, os camelos. Numa guerra tem mais camelo ou mais homem, gente? Então, eu imagino eu como Gideão, ou eu como Pura, ir descendo e olhando, sabe? Você vai vendo. Que coisa, né? A gente estava ali num número bacana, né? Número bom. E o Senhor tirou, ficou pouco, né? O Senhor tirou mais, né? Rapaz, já pensou, quantos camelos você acha que tem aí nesse... Que a gente consegue ver, estava à noite, estava à noite. Quantos camelos você acha que tem aí? O senhor, não faço nem ideia. Não vou nem contar, viu? Estou igual o Abraão aqui, quando o senhor falou, ele já percebeu logo ali que ele não ia conseguir nem contar. Puxa vida, hein, Pura? Olha, que coisa, hein? Olha o tamanho desse acampamento. Mas nada que Deus faz é por acaso, pois eles pararam bem do lado de uma tenda, a tenda certa, onde tinham 2 homens lá e um contando para o outro o sonho que teve. Olha que coisa mais incrível, isso pode acontecer comigo, com você. Deus pegar, colocar você ali para ver algo, para ouvir algo, e ali eles pararem e ouvir um sonho do homem contando, sonhei que um pão de cevada descia e atingiu o acampamento, né? E o outro falando assim, isso não pode ser outra coisa, não ser a espada de Gideão, né? Acabando, derrotando com o acampamento midianita. Ou seja, ali naquele momento que ele ouviu, anulou toda aquela imagem de camelos incontáveis, de um acampamento enorme, de qualquer coisa que ele estava vendo. Porque já tinha dentro dele a paz. Então ele só pegou aquilo e associou ao que Deus já tinha falado com ele. Ele falou comigo que ia me entregar esse inimigo como se fosse um só homem. Então não importa o que eu estou vendo aqui agora, não importa o que está diante dos meus olhos, não importa o histórico que Israel tem com esse povo, eu fico com o que Deus falou, porque eu não chegaria aqui, eu não ouviria essa história, eu não ficaria bem do lado dessa tenda por acaso.
pega a paz. Jesus mesmo disse, deixo-vos a minha paz. E é a minha paz que eu vos dou. Não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. E não tenha problema, tem coisas que você está fazendo com medo. Faz como Gideão. Mesmo com medo, faça. Tem coisas que você, não adianta ter aquele ideal de vida. Eu não vou ter nenhum medo para fazer isso. Quando eu não tiver nenhum medo, eu vou agir. Está errado esse pensamento. Tem muita gente que está ainda pensando assim, está pensando errado. Quando eu não tiver nenhum medo, eu vou agir, porque Deus vai tirar de mim o medo. Não, Deus te dá a paz. Você não vê Deus tirando o medo de Gideão. Deus deu a paz. Diga, eu recebo a paz. Com paz você vai ter medo? Vai ou não vai? Você está com medo até de responder para mim? Imagina se você não vai ter medo. Você está com medo de responder errado um sim ou não, porque 50% de chance você tem errada de responder. 50% de chance você tem certo de responder, ou não é verdade? Imagine então se situações da vida você não vai ter medo. Mas alguém inventou esse ideal. Não, tem coisa que eu não vou ter medo nenhum. O Gideão teve medo durante todo o tempo. Só que o medo parou de ser o líder dele. Ele com medo agia. Deus dava ordem, ele agia. Deus mandou ele pegar ali, derrubar o altar de Baal, cortar o poste de Azerá, pegar o novilho do pai dele, e ele fez. Ele estava com medo? Estava ou não estava? Mas fez ou não fez? É isso que é fé. Fé não é o que você sente. Fé é o que você faz. Ah, mas às vezes eu sinto medo, por isso que você tem que agir pela fé. Porque o medo é um sentimento, a fé não. A fé é o que você faz acreditando. Eu acredito, eu faço. Eu dou esse passo. Eu não fico aqui recuado, não fico esperando as coisas acontecerem. E eu vejo isso no Gideão. Ele sabia o que fazer, ele fazia. Ele sabia o passo que ele tinha que dar, ele dava. Deus mandou, tira aí os que estão tremendo de medo. Quem está tremendo de medo? E eu creio até que dava para ele ver, né? Quando ia falar com os homens, aquele negócio dos homens estar literalmente tremendo, olhar para a mão e está tremendo, de tanto medo, está tremendo as pernas. Pode ir embora. E ele estava com medo? Estava, mas não estava tremendo. Ele estava com aquele medo que as pessoas têm do novo, do inesperado, do desconhecido. Mas tá, é igual eu te falar que se eu apagar a luz aqui para sair no breu, tenho medo. O medo de tropeçar, o medo de trombar, o medo de bater, de machucar. Eu vou diminuir o passo, a velocidade, mas não vou parar de andar. Não vou ficar preso aqui dentro porque está escuro, não. Se for tateando eu vou, se for mais devagar eu vou, se tiver qualquer frestinha de luz eu vou. E é assim que tem que ser a vida. O que nos conduz a fazer, a andar, a agir é a fé. O Gideão foi pela fé. Ele creu em Deus. Ele recebeu a paz. E eu quero e oro para que você também receba a paz hoje. Para que siga em paz. Para que se tiver que ficar em alguma situação, ficar em algum lugar, fica em paz. Não fica aterrorizado, atormentado. Mas fica em paz, receba a paz de Deus. Porque isso é o que o Senhor tem para nós. Coloque-se de pé, por gentileza. Com seus olhos fechados. Ore ao Senhor e receba. Pegue. Retenha essa paz para a sua vida.
Às vezes você está num misto, como Gideão. Você está vendo coisas aí que te aterrorizam. E Deus sabe que você ia ver isso tudo. Deus sabe o caminho que você ia fazer até chegar naquela tenda. Deus sabe que você ia ver a quantidade de camelos, só de camelos. Deus sabe por onde você ia passar e qual seria a cena, a imagem. Deus sabe. Mas Ele fala. Ele vai e diz, é isso aqui, ó. No meio de tudo isso que você está vendo aí, parece assombroso, fica com isso aqui, ó, o que você vai ouvir. Mas, não, isso é teu. Dispenso que é teu, igual o Gideão. Ai meu Deus, eu vi o Senhor face a face. Ele não falou, mas o Senhor disse para ele, você não morrerá. Rapaz, olha bem, presta atenção, eu acabei de falar para você que você vai livrar Israel. Você não vai morrer. Tem coisa que é só você juntar os pontos do que você ouviu. Agora há pouco, antes de você trazer essa oferta para mim, eu disse, com a força que você tem, vai libertar Israel. Eu não ia falar isso para logo em seguida eu matar você só pela minha aparição. Mas o medo, quando ele nos domina, ele nos faz entrar em parafuso. Esquecer de coisas importantes. O diabo impõe situações, pinta quadros para que você fique olhando para eles e se envenene com aquilo. Deus está falando. Deus está usando o exemplo de Gideão para dizer para você, fica em paz. Senhor, mas como é que eu vou ficar em paz? Eu te respondo, ouvindo e não vendo. Ouvindo. Então ouça. E não dê olhos, dê ouvidos. Porque quando Gideão ouviu, ele recebeu a paz, ele ficou em paz, ele tirou gente que não era necessária, ele teve atitude, ele desceu, ele foi, ele viu, aí ele ouviu de novo e ele fez. Jogue por terra conceitos. Não aceita ser um repetidor de história, de problema, de fracasso, de perdas. Não aceita. Ah, mas está acontecendo de novo. Não vai alimentar o que não pode crescer na sua vida. É igual eu falei, tem coisa que eu nem sei te falar o nome, mas eu sei que foi grave. Eu lembro de uma época na minha vida que todos os dias eu percebia algo acontecendo no meu corpo e aquilo foi aumentando, foi crescendo, daqui a pouco já aquilo começou a expelir sangue. E eu ouvi alguém ainda, eu pensei, isso foi do diabo, não foi de Deus. Que eu atendi uma pessoa que a pessoa ainda falou assim, eu estava em tal época da minha vida, tal. Até que eu fui no médico, o médico disse. Eu pensei, não vou fazer isso não. Não vou alimentar isso não. Porque eu estou sentindo, tem a dor, tem os sintomas. Agora eu estou vendo. Mas tudo que eu não posso fazer é alimentar isso. Todas as vezes que eu sentia aquela dor, e que às vezes aquilo vinha e
E às vezes até sangrava, eu olhava assim e, meu Deus. Eu comecei, Senhor, não, eu rejeito, eu não aceito, o Senhor já levou essa doença, o Senhor já levou essa enfermidade. Até que aquilo passou. O que era? Não sei. Ah, mas você não foi? Não quero saber. Eu não quero no meu corpo. Eu não preciso saber o nome. Eu lembro do que eu sentia, eu lembro da dor. Eu lembro do incômodo. Eu lembro das cenas. E graças a Deus eu lembro. Porque não está mais aqui. Mas é importante que você alimente a coisa certa. A internet, para algumas coisas, ela é boa, para outras, ela é terrível. Quantas pessoas começam a viver algo, já vai lá e pergunta para o Google, não pergunta para Deus. O que está acontecendo comigo? Eu estou sentindo isso, está acontecendo isso. Ó, tal coisa aconteceu, recebi tal carta que diz assim, olha, tem tal coisa que está desse jeito. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu oro para que o teu povo receba a paz. O que o Senhor tem hoje para nós? Paz. O Senhor tem paz para cada um de nós. O Senhor quer nos dar a paz, o Senhor quer, meu Deus, que estejamos em paz. O Senhor quer que pessoas que estavam sendo dominadas pelo medo, conduzidas pelo medo, lideradas pelo medo, enfraquecidas pelo medo, que elas recebam a paz, que elas construam um altar, meu Deus, pela paz, e que a partir desse momento, dessa atitude, que a partir dessa postura, que a partir deste passo de fé, que elas vivam em paz, e não perturbadas, aterrorizadas, intimidadas, mas que vejam, que recebam e que desfrutem da tua paz. Eu peço, Senhor, abençoa cada um aqui. Abençoa. Faz de cada um forte, poderoso, abençoado. Ajuda cada um, meu Deus, que estava parado, impedido, que estava travado, bloqueado pelo medo, a receber agora a paz do Senhor, pela palavra, pelo que foi dito, pelo que foi pregado, pelo exemplo que o Senhor nos dá do Gideão, e que o que tinha poder de amarrar não tenha mais, que o que tinha poder de impedir não tenha mais, mas que cada um siga, meu Deus, e cresça no Senhor, pela força do teu poder, pela força da tua palavra. Eu abençoo a vida de cada um. E eu declaro a tua bênção. Eu oro, meu Deus, abençoo essa mente. Eu abençoo, meu Deus, esse coração. Eu declaro, concordo e tomo posse para a minha vida. E concordo com cada um da paz que o Senhor está nos dando. Abençoa todos nós. Eu declaro essa bênção e eu declaro essa paz sobre cada um, meu Deus, que ouvindo a tua palavra, a recebe e decide construir, edificar e levantar um altar de paz ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.